Olá, amigos do Portal Via Pública, aquele abraço. Estamos chegando com mais um Conversas com o Gilmar Rodrigues. Sempre um assunto de interesse da nossa comunidade, sempre um convidado que tem muito a contribuir com a sua fala, mas principalmente com as suas ações, tem contribuído para o crescimento da nossa cidade, da nossa sociedade, enfim. Trabalha para que o mundo seja melhor, pelo menos o mundo à nossa volta. É isso que a gente precisa fazer, não é verdade? Conversas com o Gilmar Rodrigues, toda semana tem um programa inédito para você acompanhar aqui no Via Pública. Entra no Via Pública, TV, lá você vai encontrar este e outros programas, aqueles que você, por acaso, não tem assistido, ou queira assistir de novo, para ver o que disseram, o que estão dizendo, né? Tudo isso você pode acompanhar por aqui. Hoje meu convidado especial, meu amigo, professor, já foi professor, colegas, enfim, temos uns bons anos de conhecimentos, né? Salésio João de Souza, conhecido da nossa comunidade, professor universitário, muitos, né, já passaram pelos bancos universitários, já tiveram pelo menos uma cadeira com o professor Salésio, não é, professor? E também empresário no ramo de consultoria, né? Tem feito um trabalho de acompanhamento e de melhoramento na gestão das empresas aí prestando serviço. Salésio, obrigado pela presença, satisfação em receber aqui no nosso Conversas com o Gilmar Rodrigues. Ok, obrigado a todos vocês, parabéns também por esse canal aí aberto, que a gente gradativamente vai aprendendo a usar e a ouvir. Muito bom, parabéns mesmo, a cidade merece essas inovações hoje do momento. Muito bom estar aqui também, obrigado pelo convite e esperamos contribuir aí na conversa. Muito bem, eu brincava outro dia, porque o Salésio, o Pablo era filho do Salésio, né? Mas como o Pablo já veio aqui, agora o Salésio é pai do Pablo, né? Você vê que as coisas vão evoluindo e, graças a Deus, nós vamos sendo renovados, não é verdade? Exatamente. E aonde o discípulo supera o mestre é o grande sonho nosso como professor também, é ser superado pelos discípulos. Quero dizer que eles foram bem encaminhados, né? Maravilha, que bom. Então, Salésio, um professor universitário, atuante nessa área da administração, consultor, enfim, você tem um bom termômetro, primeiro para nós analisarmos o que acontece com o Brasil hoje, que Brasil é esse que nós estamos vivendo, independente se mudou o presidente, como mudou e tudo mais. Que Brasil é esse? Que Brasil é esse que você enxerga? os assuntos hoje são bem pertinentes e nos últimos anos a gente tem discutido muito isso, porque o que pegou na cabeça desse povo? Estamos em crise. Mas a grande conceito de crise, o que é crise? São momentos, correto? São momentos. Só que se esses momentos nós começar a eternizar eles, quando vê nós mesmos entramos em crise. Então você veja assim, nós mesmos, quando a gente está com algum problema vivencial nosso, e nós começamos a entender que isso não vai sair, quando vê, nós entramos em crise que a gente chama de estresse ou depressão no ser humano. E o que teve ocorrido aqui no Brasil, então? Há uns tempos atrás, os próprios agentes financeiros abriram as portas e deixaram à vontade o crédito. Outro dia eu brincava até com meus alunos que se eu passasse na frente de uma concessionária, brincando com a moedinha de R$1, e o vendedor assobiasse para mim, eu entrava lá dentro e saía com carro zero com apenas esse R$1. E é claro, com um belo de um carninho no porta-mala. Então, o que isso incentivava? Um consumismo exagerado. E aí, o que deu? Nós começamos nos últimos 2 anos já tínhamos problemas sérios com a visão dos nossos políticos e como nós enxergávamos eles. Mas olha que dos últimos 2 anos, depois que deflagrou essas operações e que o Sérgio Moro começou a ser o super-herói do mundo, isso aumentou muito mais. Isso no decorrer de todo esse processo da moeda e do crédito fácil, bons gestores, administradores, professores, analistas de mercado, já enxergavam, já visualizavam que em algum momento isso ia acontecer, não é verdade, Salésio? Já, isso estava muito claro. Porque veja assim, Deus de pequeno a gente aprende, e se eu ganho 500, eu tenho que gastar menos que 500.
Só que uma coisa é a gente aprender, a outra coisa é efetivar isso e botar na prática. Porque veja, não é de hoje, claro, do início do século, quando foi criado crédito. Antes nós tínhamos moeda disponível no bolso, então, ou seja, eu só conseguia trocar por produto pela quantidade que eu tinha. Depois que explodiu, literalmente explodiu o crédito no mundo, e demorou a vir no Brasil ainda, né? Que nós aprendemos a trabalhar com crédito, nós nos transformamos em carneísta. É uma nova modalidade aí, que é ter um monte de carnê em casa, isso é interessante. E aí o que fez esse carneísta? Fez com que o recurso que eu não tenho hoje, eu empurro ele para amanhã. Só que amanhã eu vou ter ou não? Então, aí exigiu muito dos empresários. Só que veja assim, ali falando a crise e o carneísta. Foi generalizado? Foi generalizado isso. Foi generalizado o problema de credibilidade dos políticos e crédito para as pessoas, principalmente que os bancos fecharam os limites. Não fecharam, eles fecharam a maneira de te avaliar. Então, antes te avaliaram de uma maneira bem ampla, e hoje não. Hoje eles estão pedindo até a tua cadeia genética para ver se tu tem condições. Se bobear um pouquinho, o teu tipo de sangue, se você pode ser doador amanhã ou não, que já estão pensando até nos teus órgãos. Quer dizer, desculpa a brincadeira, mas é isso. A coisa está fluindo de uma maneira assim. Só que veja, por exemplo, o setor da agricultura. Ele não sentiu essa crise. A soja, os commodities, eles sentiram porque eles fizeram questão de contar para todos que estavam em crise, mas o setor não sentiu. Pergunta, por exemplo, qualquer um daqui de nossa cidade, curitibanos que trabalhem com produtos agrícolas, se eles falaram escancaradamente que reduziu. Não reduziu as vendas deles. Observe as cooperativas, não reduziu as vendas deles, ampliaram inclusive. Então o setor agropecuário, que é setor primário da nossa economia, se sustentou. E vem sustentando, e assim, foi não, eu vou entrar na vala comum e eu quero que você se concorda ou não e faça uma análise diferente. Então, nos últimos tempos, vem se dizendo que este setor segura a economia, que é este setor. Por outro lado, vem dizer que o primeiro empregador é o comércio. Enfim, é um jogo de que eu tenho valor, eu não tenho valor, mas afinal de contas, todos estão trabalhando, reduz um pouco daqui, faz um ajuste dali também, né? Enfim, quem é que segura esta economia mesmo? A agricultura realmente é a que se mantém como intocável, comércio, serviço, como é que isso aconteceu e vem acontecendo e esse afunilamento agora? Eu acho que dá para nós ampliar mais um pouquinho. Vamos dizer setor primário. Inclui aqui a pesca. Se observou, por exemplo, só no sul, meu Deus, quantos cardumes foram pegos, quantas toneladas. Então o setor primário também aconteceu. O setor madeireiro também é setor primário. Então o extrativismo aqui no país aconteceu. Em todos os locais a extração está correndo e ela não parou. E com isso o que deu? Um reverso na balança comercial. Quanto tempo nós fazíamos deficitária? Hoje já está superavitária por causa do setor primário. Só que o que pegou, então, vamos dizer, o comércio e a indústria. Então aí nós estamos falando de grandes forças e grandes federações que sentiram fortemente isso, e empresários que eram acostumados a ter uma receita e não estão mais conseguindo ter essa receita. Por quê? Porque o setor primário, então ele foi o que menos sentiu, mas ele também é um setor separado dos demais, nos aparenta muitas vezes. Porque o setor comercial, ele depende do recurso vindo do primário. Como o primário, a tecnologia também chegou, ele também dispensou muita gente. Né? Antes eu conseguia pulverizar uma área e eu contratava N pessoas. Hoje eu consigo pulverizar muito mais área por bem menos N também. Então isso quer dizer o quê? Tudo isso ocorreu com a chegada. Nós temos um caso aqui agora, em poucos dias eu conversava, por exemplo, com o pessoal da Werneck aqui. E o que está acontecendo aqui na nossa região? Alta tecnologia. E para isso, o poder de empregabilidade vai acontecer para quem? Para quem está preparado para o mercado e estudou para isso.
Então, o que que dá vontade de chegar em sala e dizer para nossos alunos? Será que dá para continuar sendo somente 7 e tá bom para passar? Quem tira só 7 e tá bom para passar, será que é o suficiente hoje? E aí eu volto atrás, assim, há uns anos atrás, quando eu aprendi a olhar no dicionário, e eu vi que quem tem somente média é medíocre. Então isso me leva a pensar que muitos alunos hoje, muitos acadêmicos são medíocres, ou muito da população está medíocre. Então nós precisamos dar a volta nisso, porque emprego para tecnologia, para a área de informática, para grandes softwares, para a área primária, a coisa está acontecendo. E também uma coisa que assustou nós, aproveitando esse embalo, havia-se eu não sei se eu vou chamar de complô isso, mas a mídia nacional estava doidinha para mudar a política e mudar o pessoal que estava sentado nas cadeiras do Planalto. E eles levaram a inflamar a população que ia até 5, eles estão dizendo que ia 9, 10. Então isso quer dizer, não, o Brasil ainda continua membro dos BRICS, o Brasil ainda continua sendo convidado para ser reunião de grandes potências, tanto que no dia que o Michel Temer assumiu, na mesma tarde ele viajou. Então nós ainda estamos e a reunião, a reunião que aconteceu na China não foi porque era, agora vamos chamar o presidente, porque a presidente não está mais. Nós somos muito levados para isso, precisamos, eu gostei de uma analogia que você fez outro dia, quando nós tratamos dessa conversa, e por isso é ditado do óculos, porque se eu trocar o meu pelo seu, nós vamos ter visões diferentes. Exatamente. E nós precisamos filtrar o que nós vemos e fazer a nossa análise, né, do que realmente está acontecendo e não ser jogado e pensam, né, ou seja, pensam por nós, mastigam, enfim, e fazem tudo e a gente é apenas um duto, ou seja, passa por aqui, né? Eu fiz uma pequena experiência um dia, e até vale para o pessoal que está nos ouvindo. Eu pedi para um grupo de alunos colocarem num papel sombras. O que está ocorrendo hoje no nosso país de sombras? Faltou papel. E aí logo em seguida pedi para eles escreverem luzes. Faltou imaginação, memória, capacidade de pensar, porque eles não tinham mais. Então, peraí, Dilmar. Veja, fazia tanto tempo que nós não víamos um sol que está ali fora. Se eu olhar de frente para ele, eu enxergo luzes. Agora, se eu virar de costa para ele, eu enxergo sombras. Então, o meu ângulo de visão é que faz eu enxergar como que está o nosso país hoje. E eu sou obrigado a dizer que nós temos que enxergar muitas luzes. Perfeitamente. Ou seja, nós precisamos ter um olhar de otimismo, de esperança, mas principalmente de trabalho, de arregaçar as mangas e que tem uma cidade a ser construída, um país a ser construído, né? Por mais que, eu sempre disse isso, por mais que tenha talvez um grupo, e esse grupo é grande, de pessoas que às vezes trabalham para dar tudo errado, mas tem um povo que trabalha, que constrói, que faz, e que a revelia de tudo, de todos os passos, né, de todos os erros vindo de Brasília, consegue fazer esse país, né, que gostei muito também da outra ligação, ou seja, de um país que tem pouco mais de 150 anos efetivamente, que se libertou e que andou com as próprias pernas a partir de 1922, quando você diz... 27. Semana de Arte Moderna. Semana de Arte Moderna, 1927, aqui quando o Salésio fala que esse país realmente começou a pensar por ele mesmo, estar entre os 20 maiores, ou seja, ter uma indústria, ter uma agricultura, estar conseguindo caminhar. Então, a gente precisa ver isso. Tá? Não fechar os olhos para o que está acontecendo, mas também ter esta responsabilidade. Responsabilidade que vai, e aqui um parêntese, quando a gente presta atenção e se preocupa com quem nós estamos elegendo, tá? Fiscalizando o que eles estão fazendo, porque isso é importante também, mas fazendo nosso trabalho, cobrando deles as posições que precisam ser feitas, mas não esperar somente que, o governo não fez, agora eu não faço mais nada. A região aqui, você falou, então, a região dentro do que você tem conversado, dentro do que você tem analisado, tanto em sala de aula quanto professor, e nas consultorias que você tem feito. Como é que está a nossa região? O setor primário, que é forte aqui, vamos bem, obrigado, é isso? Isso, o setor primário,
É claro que quando a gente diz vai bem, obrigado, é porque a gente sempre espera muito mais, né? Aham. Mas tem coisas também que são utópicos aí que o povo espera. Mas ele tem se virado, tem se virado. O dia eu estava falando com o empresário do ramo e ele estava animado. Só que, claro, quando o empresário diz estou animado, ele tem que falar dentro de casa. Se ele falar ali publicamente, ele corre um sério risco de interpretarem mal o que ele está dizendo, porque virou uma neurose dizer que eu estou mal, né? Mas são setores. Então, se eu fosse te dizer assim hoje, o primário, claro, está bem. O secundário, que é a indústria de transformação de bens, desde que partiram para o lado de inovação tecnológica e melhorias de processos, também estão bem. O grande negócio hoje é produtividade. Outro dia ainda estávamos numa empresa, ela tinha uma capacidade, vamos usar assim uma base numérica, ela tinha uma capacidade de 10, mas ela estava trabalhando com 8. Sérios problemas internos. Quando ela conseguiu atingir uma produtividade de 10, ela começou gradativamente a dar a volta. Então você vê que tem momento que a gente entra nessa pira de crise, que a gente para até de olhar para dentro da própria empresa. Eu, por exemplo, a minha área de consultoria, a área dos meus colegas da área contábil, mesmo eu não sendo contador, mas eu tenho muito respeito porque a gente tem profissões parecidas. Mesmo o pessoal do direito, que a gente está tendo muito acesso. Então, ou seja, prestação de serviços técnicos para as empresas, pense numa crise que nós estamos passando. Agora, não por isso eu vou estar aqui e vou estar dizendo para você que é momento de me pegar e me jogar daqui do prédio. Isso também não dá. Agora, estamos vivendo um momento muito sério, mas há uns anos atrás, eu, meus colegas contadores, colegas advogados, estávamos muito bem, obrigado. Então, espere aí, daqui a pouco nós voltamos. São ciclos, né? Mas são ciclos que não tem que virar uma crise. Isso. E que daqui a pouco rasguei meu diploma e vou fazer outra Porque outra hoje, assim, Dilmar, vamos ser bem franco. Em vez do Dilmar me contratar, ele diz assim, eu vou perguntar para o Google e ele me responde. Gente, o Google está tratando pacientes. Eu falava outro dia com um colega meu, médico, tem muitos pacientes dele que estão se tratando com o Google. E nós também estamos passando por isso. Colegas contadores estão passando por isso. De ouvirem na televisão um crédito ICMS, ir lá e perguntar para o Google responder que sim, e eles tocam a vida. Só que daqui a pouco não é o caso deles, da atividade, enfim. Então, ou seja, estamos se automedicando, se auto-consultando, nós estamos fazendo um autoassessoramento, porque nós não queremos gastar com profissionais da área, que é hora de economizar. Certo. Esse é o momento que nós estamos vivendo hoje. Muito bem. Dentro desta economia, novos negócios, empreendedorismo, o que você diria para quem tem um pequeno negócio, pequenas, médias empresas, assim, uma pequena orientação? Primeiro, de que o profissional é importante, é um profissional para fazer uma análise de como está esse negócio. Como é que você diria? Como é que você orientaria esse pessoal? Começar certo, para quem está começando. Vejam assim, a própria legislação hoje ela está pertinente para isso. Ela é em escala de crescimento, Dilmar. Então eu começo com o MEI, que é um microempreendedor individual. Conforme eu vou aprendendo a trabalhar no mercado, eu me transformo numa microempresa e vou evoluindo até chegar numa grande empresa. Porque a medição que a Receita usa é a receita bruta do teu negócio. Mas muito bem, agora vamos pegar o lado empreendedor. Para ser empreendedor hoje precisa ter conhecimento, coragem ou se acessar com pessoas que tenham conhecimento para que ajude ele. Quando uma pessoa é dispensada e pega seu fundo de garantia e se bota a fazer seu próprio negócio, ainda não podemos caracterizar como um empreendedor. Ele está chegando. O empreendedor ele tem muita coisa a trabalhar com ele, muita coisa nata dentro dele que é de enfrentar o mercado. Porque tem uma característica muito diferente ao empreendedor. Ele deixa de ganhar por mês. E ele passa a correr riscos no mercado. E correr riscos no mercado não é para qualquer um. Assim como quando eu vou no circo e fico olhando alguém caminhar naquela vara, eu tenho certeza que ele é louco. E quando ele olha para a gente com um monte de números na frente, ele também tem a mesma informação. Esse cara é doido.
Então, se cada um de nós trabalhar e nós procurarmos as pessoas corretas e a gente está participando, mas não deixar de ir para o mercado, é onde vai se formando empreendedor. Só que com muita prudência. Legal, resgato o processo dos óculos que você falou agora há pouco. Até se nesse momento nós trocássemos mesmo, você não teria a mesma visão que eu tenho, justamente porque nós enxergamos diferente. Então vocês imaginem um empreendedor que chega no mercado com uma visão salarial, de todo mês receber, e passa a ser empreendedor, onde ele vai ter momentos em que ele não vai nem enxergar dinheiro. E vai ter momentos que ele vai pegar um bom dinheiro na mão, e às vezes demora a entender que não era dele. Essa é a grande dificuldade e isso que precisa, essa barreira que precisa ser rompida. Então. Exato, de que peguei um dia, nossa, agora estou bem. E foi quando vi, e agora? O que aconteceu? Aonde foi todo aquele dinheiro? Exato. É um desconstruir que é preciso ser feito, não é? Só que você veja que esses negócios de giro rápido, veja assim, um supermercado, um posto de gasolina, eles demoram muito a enxergar que eles não têm mais condições de progredir. Por que eles demoram muito? Por causa do giro rápido. Então eu estou vendo volume de dinheiro todos os dias na minha mão e isso me dá a impressão de que aquilo ali a minha empresa está rodando. Só que entra com a colher, se sai com a reta escavadeira, essa colher vai ter que trabalhar adoidado. Então, vai empurrando. Interessante. Mas é isso aí, acreditar sempre. Acreditar sempre, e esse foi o motivo da nossa conversa aqui com o Salésio, tá? Para que a gente possa olhar, ver um horizonte, né, onde nós possamos construir uma sociedade melhor, sem utopias, mas com trabalho, com prudência, cuidado quando se quer investir, vendo que estamos num país de grande produtividade, de alta tecnologia. É muito importante o que você disse, eu gostaria que até já no final da nossa conversa aqui, que passa rápido, o setor de tecnologia, que é o grande momento, né? De o pessoal realmente enveredar e se especializar nesse lado, porque as empresas podem vir para cá, mas vêm com alta tecnologia. Né? Claro. Vamos trazendo empresas para cá, mas elas não vêm para trabalhar com todo respeito, com foice e enxada. Isso lá para a nossa pequena hortinha. O pessoal vem com alta tecnologia, não é verdade? O ferramental hoje é outro. Exato. Só que veja, o ferramental é outro, mas se eu não tiver quem vai manipular, mesmo a foice. Uma pessoa que sabe trabalhar com ela e eu trabalhar com ela vai dar uma diferença enorme. Então agora vocês imaginam a tecnologia. Veja assim um caso, Dilmar. Aqui na nossa universidade nós temos o curso de Engenharia de Automação. Está desempregado hoje ou está trabalhando em outra atividade, eu vou correr o risco de dizer quem quer, porque os demais estão todos colocados. Só em Jaraguá do Sul, eu vou seguido lá para aquela região, em Joinville, tem vários ex-alunos nossos que estão lá. A Bernec pegou outros, as empresas aqui da região pegaram outros, a Clabin pegou outros. Então, ou seja, quem entrou nessa área de inovação hoje, esse início de século está levando muito a isso. Temos que trabalhar. Essa é uma dica importante, porque nós tratamos de novos negócios, mas já apontando este caminho que já vem numa crescente. E desde quando a nossa universidade, o UNC, tem aqui o curso de automação, que passamos de 10 anos já? Já passa. Passa de 10 anos, ou seja, visionária de grandes profissionais, quando ele fala em Jaraguá do Sul, mas nós temos profissionais que tem aí Mato Grosso, todo o Brasil aí, buscando e procurando, teve alguém que passou por aqui. Então, ou seja, as oportunidades foram dadas e para a garotada que está buscando o mercado de trabalho, está meio que indeciso onde vai fazer, tem que prestar atenção como o mercado está andando. Isso é importante. Salésio, nós íamos longe aqui nessa nossa conversa, porque nós vamos puxando outros assuntos, mas essa injeção de ânimo é importante, essa conversa, essa visão diferenciada de que nós estamos no caminho certo quando queremos trabalhar e queremos desenvolver. Esse é o caminho. Eu fico muito contente, te agradeço aí pela sua presença aqui e certamente já sinta-se convidado, porque em outros momentos vamos chamá-lo para conversar aqui. Que bom, fico muito agradecido também, obrigado pela oportunidade e sempre sucesso para vocês neste momento. Conversas com o Dilmar Rodrigues, hoje com o professor Salésio João de Souza, professor universitário e também empresário no ramo de consultoria, falando sobre administração, novos negócios,
caminhar para o futuro sem ficar aí pisando em ovos, como diz aí, falando só de crise, crise, crise. Crise existe? Existe. Mas como que a gente vai vencer ela? Trabalhando. Eu trabalho e o envolvimento de todos é que vai fazer com que a gente continue crescendo e sendo o país que nós somos, apesar dos pesares. Você sabe disso. Obrigado pela sua, mais uma vez, sintonia. Fique ligado, nós estaremos de volta com mais Conversas com o Gilmar Rodrigues. Grande abraço.